Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é Villa-Lobos na modernidade brasileira. Em 1930, o Brasil passou por uma verdadeira revolução. Deixou de ser um país rural e uma economia agrícola para tornar-se urbano e industrial. A modernização não aconteceu apenas na economia, mas ocorreu na política, no social e no cultural. Aconteceu na literatura, com a Semana de Arte Moderna, em São Paulo, no sistema educacional brasileiro, com a criação do Ministério da Educação e da Cultura, a reforma do ensino, na música, nas artes plásticas e na preservação patrimonial do nosso acervo. Neste programa, vamos analisar a modernidade no campo musical, tendo como referência Heitor Villa-Lobos, um dos maiores compositores brasileiros. E o nosso convidado é o professor Locke Arcanjo Júnior, professor da Universidade do Estado de Minas Gerais e também do UniBH. E ele acaba de lançar o livro Heitor Villa-Lobos, Os Sons de uma Nação Imaginada. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu. Discutir um tema tão relevante quanto esse, né? Porque lembrar que nós, o povo brasileiro, é talentoso, é também uma forma de nós enfrentarmos a crise, né? Qual foi o propósito do livro, professor? O propósito do livro é interessante a pergunta, porque Villa-Lobos é talvez o compositor, o tema no campo da história da música erudita brasileira, né? Talvez o compositor mais visitado por teses, dissertações, livros que discutiram sobre o compositor, né? No campo da música, da antropologia, das ciências sociais. E aí, o que justifica reescrever ou repensar a obra do Villa-Lobos? No campo da história, né? Nesse sentido, é uma obra revisionista, sim? Sim, sem dúvida nenhuma. É uma obra revisionista e é próprio do campo da história, né? Porque, tradicionalmente, quando a gente pensa na história, um conjunto de datas, fatos relevantes, para nós não é isso mais, né? A pesquisa histórica, ela revê. Hoje, a história é uma história-problema. Como reavaliar o passado de forma crítica, né? Como o senhor disse na introdução, num contexto de crise, por que repensar a obra do Villa-Lobos? Quais são as novas questões sobre a obra do Villa-Lobos nesse nosso contexto? Então, essa é a exigência da própria escrita da história. Perfeito. Como o livro está estruturado internamente? Sim. Dentro dessa perspectiva de rever a obra do Villa-Lobos numa perspectiva crítica, né, historiográfica, o livro se divide em 4 partes, né? Uma primeira parte é aquele Heitor Villa-Lobos modernista carioca, né? Como que se construiu essa identidade musical de Villa-Lobos, dessa versão carioca do Villa-Lobos? Como que ele se viu como compositor carioca, como que a historiografia construiu essa memória sobre ele e como a linguagem musical se constrói nesse universo carioca. Numa segunda parte, o Villa-Lobos paulista, né, da Semana de Arte Moderna. Como que esse projeto paulista, que é um projeto político, assim como o carioca, como que Villa-Lobos dialogou com esse projeto modernista a partir da Semana de Arte Moderna de 22. Numa terceira parte, e que tem muito a ver com a sua abertura, como que em 30, no contexto da Era Vargas, como que esse Villa-Lobos vai concatenar essas forças políticas dentro dessa crise oligárquica e como que a música está ligada a esse cenário crítico dessa crise de oligarquias e como ele se coloca nesse cenário. E numa quarta parte, essa, vamos dizer, a internacionalização da obra do Villa-Lobos, né? A relação dele com os Estados Unidos e com a América Hispânica e como que essas identidades se dão a partir dessas relações políticas e culturais, né? Perfeito. Com que fontes ele foi escrito? Sim, vamos dizer assim, não é tão novo, né? Mas é muito interessante pensar que os estudos históricos, né, durante muito tempo, não utilizavam a linguagem musical como fonte. Então, os trabalhos que escreveram sobre Villa-Lobos, ora ligados à música, à linguagem musical, ora ligados a biografias e trabalhos que voltavam para a questão do Villa-Lobos em relação com Getúlio Vargas. E a proposta metodológica do trabalho é fazer exatamente dialogar a documentação musical com cartas, com jornais, e uma documentação que construa uma rede de escuta em torno da obra do Villa-Lobos e que traz o significado social e cultural da obra dele. Mas as fontes foram primárias, foram originais, sim? Sim. Dentro da perspectiva da documentação, é muito importante pensar que o trabalho revisou
algumas fontes que já foram utilizadas, Claro, obviamente. sim. Mas, sim, o trabalho que recoloca, a tentativa foi recolocar Vila Lobos dentro do cenário internacional, né, e dentro do modernismo brasileiro. Então, algumas fontes, como por exemplo, né, aqui do arquivo Kurt Lange, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, Kurt Lange, um musicólogo alemão, que é radicado no Uruguai, que veio para o Brasil e construiu um projeto de integração musical. O uso das cartas desse arquivo, né, que é recente, né, o arquivo veio para a UFMG em 1995, trouxe outras possibilidades para ampliar esse lugar do Vila Lobos no cenário internacional em relação a esses projetos de internacionalização da música. Né? Perfeito. Qual era a formação musical do Vila Lobos? Isso é que é bacana, né? Porque o Vila Lobos, ele chegou, Vila Lobos nasceu em 1887, né? Um ano antes do fim da escravatura, hein? Exato. E morreu em 1959, então quer dizer, ele viveu boa parte aí do século XX, né? E fundamentalmente a primeira metade. E o Vila Lobos se matriculou no Instituto Nacional de Música, não é, para estudar música, mas ficou durante muito pouco tempo. Vila Lobos é considerado um autodidata, né? Então quer dizer, ele não teve uma formação acadêmica na área de música, mas isso também não diminui a capacidade de estudo e de inventividade que ele tinha. Mas é muito interessante pensar, né? Isso é o gênio criador. Ou as pessoas se fazem pela escola, como a maior parte das pessoas hoje, ou então tem os autodidatas que também se distinguem exatamente dos outros mortais, como se diz, né? E isso está muito presente na obra dele, né? Você vê que essa capacidade inventiva, de improviso, ela vem concatenada com uma sólida formação que ele teve no campo da música através dos seus estudos, né, do conhecimento da música do século XX, a música europeia, e também o universo cultural das rodas de choro no Rio de Janeiro no início do século. Né? Perfeito. No segundo bloco nós vamos analisar a obra de Heitor Villa-Lobos, como ele pensou a modernidade e a nação brasileira. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema Vila Lobos na modernidade brasileira. No primeiro bloco nós situamos o livro, uma nova bibliografia revisionista sobre Heitor Villa-Lobos, e já deixamos no ar o tema desse segundo bloco, começando pela nação brasileira. Como Villa-Lobos a pensou e a imaginou, professor? O tema do nacionalismo, né, obviamente, ele perpassa as discussões sobre Villa-Lobos, e a forma de identificar como que musicalmente é possível pensar essa nação brasileira tem em Villa-Lobos uma perspectiva muito rica, né? Quer dizer, Villa-Lobos bebeu das fontes musicais do Rio, como eu disse, no início do século, e aquela leitura carioca do Brasil traz uma versão dessa nação, né? Ou seja, ele um músico que se formou nas rodas de choro, mas com uma formação muito verticalizada também da música francesa, desde cedo conhecia Debussy, Ravel, os compositores franceses. Então, essa nação brasileira pensada no modernismo carioca é uma das versões dessa nação. Ou seja, a ideia do malandro, do espaço urbano ocupado por esses músicos que ali criavam redes de sociabilidades, trazia uma versão do Brasil carioca, e que é muito importante, né? No segundo momento, o Villa-Lobos se coloca junto com o modernismo paulista, né? Com Mário de Andrade e com outros intelectuais que vão pensar o Brasil a partir dessa paulistanidade, vamos dizer, né? E a linguagem musical do Villa-Lobos também se apropria dessa perspectiva paulista. Então, quer dizer, nesse primeiro momento, a gente pode pensar o Villa-Lobos como um leitor da nação via esses dois projetos políticos, né? Tanto o projeto carioca quanto o projeto paulista. Então, por isso, um instrumento para a gente pensar que leituras são essas da nação. Villa-Lobos é filho de classe média. O que fazia o pai dele? Maravilha. O Villa-Lobos, né? O Raul Villa-Lobos, que era o pai do Villa-Lobos, era um funcionário da Biblioteca Nacional. Né, o que fez com que Villa-Lobos cedo tivesse acesso, né, a essa cultura. O maior cultura, acervo do Brasil e do Rio de Janeiro. Né? A essa cultura erudita. E, ao mesmo tempo, era um músico amador.
Claro. que frequentava o espaço urbano do Rio, não é? E que tocava junto com os Chorões. Então, esse universo urbano também fazia parte do universo do pai do Villa-Lobos, né? O início dele começa como música popular ou música erudita? Ou como é que ele evolui ao longo do tempo como maravilha. compositor? Aí que está a questão. Eu coloco o Villa-Lobos, é um conceito bastante caro, né, para a gente que trabalha com história, é um mediador cultural, né? Ao mesmo tempo que ele teve essa formação musical erudita com o pai e com os estudos, transcrições de obras de compositores europeus, ele também esteve na roda de choro, né? O violão como instrumento acompanhador das rodas de choro, era violoncelista. Então, na verdade, a música de Villa-Lobos, ela proporciona essa mediação cultural, Claro. né? É uma circularidade entre o erudito e o popular, né? Essas classificações, elas circulam na obra do Villa-Lobos o tempo todo, né? Então, quer dizer, essa é a riqueza, né, dessa formação inicial no Rio de Janeiro, fundamentalmente. Como ele se mantinha? Era possível à época viver de música, professor? Hoje ainda continua até bastante difícil, né? Imagina a época. Sem dúvida nenhuma, no início do século XX, o Villa-Lobos conseguiu alguns poucos concertos, né, em jornais, né, como o Jornal do Comércio. Então, até 1915, né, o Villa-Lobos nasce em 1887, como eu disse, até 1915 conseguia alguns concertos, não é? Mas o Villa-Lobos tinha uma capacidade de se recriar e de construir sua imagem, não é? Que a partir ali, desde o início do século, ele conseguia, não é, tocar nesses jornais e fazer com que seu nome aparecesse na mídia, nos jornais, né? E conseguia se colocar como um compositor conhecido a partir dali no Rio de Janeiro. Obviamente também resultado do talento musical dele, né? Então, desde cedo, o Villa-Lobos conseguia, através das redes que ele estabelecia com os jornais no Rio, com as casas de concerto, se colocar como um compositor ali naquele cenário, né? Ele foi trabalhado nas biografias anteriores como um intelectual nacionalista. Sim. Como é que se criou essa imagem? E o seu livro desfaz essa imagem ou não? Ou reforça? A pergunta é muito boa, porque, na verdade, o que se coloca, né? Essa ideia da nação enquanto uma verdade única, né? Existe uma essência dessa nação? Um modelo que poderia traduzir-se em Brasil, né? O que seria essa nação? É possível pensar um compositor nacional? A tese vem exatamente demonstrar, e o título diz isso, né, sobre a ideia de nação imaginada, é que, na verdade, não se consegue trocar em miúdos o que é a nação brasileira. Claro. Você tem versões dessa nação, você tem projetos políticos que constroem imagens sobre essa nação. Hoje se diz muito narrativas, não é isso? Exato. E no contexto do Villa-Lobos, ele também jogou com isso, né? Ou seja, ele quando foi para Paris, a ideia do exótico, do índio de casaca, se apareceu como modelo de identidade nacional. Ao estar ali no universo urbano do Rio, esse violonista malandro das rodas de choro também aparece. O pesquisador douto paulista, né, que se associou ao projeto da Semana de Arte Moderna, também aparece outra versão de nação. Aquele que resiste ao projeto de integração da América Hispânica, com o projeto desse musicólogo Curtilange, também é outro projeto de nação, é outra leitura da nação. E aquele que vai, como vários intelectuais vão fazer depois da década de 40, vai aos Estados Unidos e vende uma imagem específica que os norte-americanos queriam dessa nação. Então, ele se torna, então, um compositor, além de brasileiro, cosmopolita? Sem dúvida, um cosmopolita, e essa relação de alteridade com outras culturas, outras práticas musicais que modelam essa complexidade que é a obra do Villa-Lobos. Francês no primeiro momento, não é? Chorão, boêmio das rodas de choro no segundo momento. Num terceiro, adere ao projeto de expansão norte-americana, compõe para Broadway, não é? Então, resiste ao dodecafonismo alemão-germânico, não é? Então, esse jogo entre cosmopolitismo e a adesão a movimentos musicais aqui no Brasil é o que constrói essa identidade que é bastante volátil e próprio da cultura brasileira, uma capacidade de se reinventar, não é? Então, nesses momentos de crise, a revisão dessa obra do Villa-Lobos é importante para a gente ver como que o Brasil se colocou ao longo do tempo nesse cenário internacional. Como se dá a aproximação de Villa-Lobos do presidente Vargas? Esse tema é um tema que a historiografia revisitou
E são duas versões assim que a historiografia coloca, né? Porque a partir de 1932 o Villa-Lobos passa a ser superintendente de educação musical e artística do governo Vargas, como vários intelectuais na década de 30, né? A historiografia, por um lado, vê isso como uma troca de favores, né? De um intelectual, de um compositor talentoso, assim como outros literatos fizeram, e outra versão traz a ideia de cooptação. O Estado cooptou esses intelectuais. Eu procuro trazer a tentativa de trazer uma terceira hipótese, né? Que não é pensar nem a ideia da cooptação e nem a ideia de troca de favores. O talento musical do Villa-Lobos, a capacidade inventiva, na década de 30, que é nesse contexto que nós estamos falando, com a composição das baquianas brasileiras, condensava bem essa crise oligárquica que o senhor falou no início, na abertura do programa. Ou seja, a partir de 30, você tem uma crise das oligarquias ali, e a linguagem musical do Villa-Lobos traduz muito bem, não é, vamos dizer assim, esse cenário entre Rio e São Paulo, né? As baquianas representam, ao mesmo tempo, a necessidade da pesquisa do interior do país, o bandeirante, o paulista que busca essa pesquisa da música do interior, né, do Brasil, e ao mesmo tempo a música do Rio de Janeiro, do choro. Então, o que seria essa leitura do Brasil, né? Seria a possibilidade de condensar uma identidade nacional por meio da linguagem musical que traduzia esses embates, né? A minha imagem, a minha hipótese é exatamente, quer dizer, Vargas teve a capacidade de envolver vários intelectuais do Brasil exatamente num projeto de modernidade do Brasil. Mas isso será tema do nosso terceiro bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema Villa-Lobos na modernidade brasileira. E encerramos o bloco analisando o que, em 30, houve uma efetiva transformação, uma revolução em todos os campos. E um dos projetos exatamente bem sucedido era exatamente a modernidade brasileira. Como é que o Villa-Lobos se inseriu, digamos, nesse projeto e como é que ele se aproximou exatamente do movimento modernista de São Paulo? A partir de 22, não é? Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade fizeram uma viagem ao Rio de Janeiro um ano antes da Semana de Arte Moderna e foram assistir o Villa-Lobos, né? E o convidaram a participar da semana que seria no ano anterior. Não é? Quer dizer, é interessante, né? Um compositor carioca participar da Semana de Arte Moderna. Agora, o interessante é que durante a Semana de Arte Moderna, o Villa-Lobos não levou aquele universo carioca do choro, né, do samba, para esse evento que foi a Semana de Arte Moderna. Interessante notar que é exatamente essa questão identitária, né? Ou seja, o projeto paulista estava ligado mais a uma ideia da relação da música, da cultura com a França. A ideia era trazer uma música mais erudita. Então, esse modernismo carioca, na Semana de Arte Moderna, ele foi colocado de lado e o Villa-Lobos apresentou outras obras de mais de influência francesa. E sobre a década de 30, é interessante que essas duas questões identitárias ligadas à música do Villa-Lobos é que vão reaparecer ali, né, em 30. Em 30, Villa-Lobos é acusado de um retrocesso estético, porque havia composto choros na década anterior, e em 30 ele começa com o projeto das baquianas brasileiras. Sim. E as baquianas são neoclássicas, elas são a forma musical das baquianas, a orquestração, traz uma música mais contida, mais erudita, ligada à música de concerto. O meu trabalho, né, tenta trazer uma ideia de que as baquianas não representam esse retrocesso, representam essa crise das oligarquias. Em que sentido? As baquianas têm, ao mesmo tempo, a musicalidade carioca e esse projeto paulista. Né? Então, talvez a afirmação do novo Brasil que estava acontecendo e se construindo naquele momento. Perfeito. Né? E quanto tempo ele permanece ligado, digamos, ao governo Vargas? O Villa-Lobos fica, ele assume em 1932 até o final do Estado Novo, em 1945, né? Quando então, ele fica boa parte do governo Vargas e com outro projeto também, né? Não só ligar as baquianas
ao governo Vargas, mas o projeto de canto orfeônico, né? Que são aquelas famosas concentrações de canto com milhares de crianças, né? O famoso concerto no estádio do Vasco da Gama, né? Com milhares de crianças cantando em exaltação à pátria, né? Outra questão interessante é porque a historiografia que discutiu a relação do Villa-Lobos com Vargas foca exatamente na questão do canto orfeônico. As baquianas também podem ser vistas como parte desse processo de condensar, né, todo esse processo da constituição da nação do início do século XX. É porque até então não tinha uma consciência nacional. O Brasil era regional. Né? As ligações das várias regiões se faziam diretamente com a metrópole portuguesa. Sim. A integração começa propriamente em 22, mas o governo da Nova República é um governo da Primeira República, é muito descentralizador. Sim. Vargas que começa efetivamente um governo central de criar também uma consciência nacional. Sim. A incorporação desses teóricos, desses intelectuais, é que deram exatamente o sentido no campo intelectual dessa nova unidade, desse novo Brasil. Como é que o Villa-Lobos se situa nesse projeto, professor? Excelente colocação, porque quando eu coloco na questão do título de Nação Imaginada, não é importante perceber que nesse jogo oligárquico, nesse jogo político ali no início do século XX, fundamentalmente, esses processos, esses projetos, né, e o Villa-Lobos se insere exatamente em diálogo com esses projetos, eles são construções imaginárias em larga medida, que ditam, obviamente, a prática política, os posicionamentos, mas nós estamos falando de uma construção simbólica, cultural e que perpassa a nossa cultura política até hoje, né? Essa versão paulista do Brasil, a versão carioca do Brasil, né? Em 1938, o Gilberto Freire escreve um artigo, né, pedindo, né, falando para o Villa-Lobos, olha, o trabalho do Villa-Lobos é muito bom, mas ele precisa vir ao Nordeste, conhecer o Nordeste, ir aos terreiros, conhecer os ritmos do Nordeste. Quer dizer, você vê ali em 30 o Gilberto Freire escrevendo para o Villa-Lobos e isso expressa exatamente essa crise, né, ali em 30. E o Villa-Lobos se coloca da seguinte maneira, ele faz um balé, não é? Ao estilo que o Gilberto Freire estava solicitando e também incorpora essas tradições musicais do Nordeste na sua obra. Então, quer dizer, o Villa-Lobos se situa de que maneira? Como um grande mediador desse embate, e a linguagem musical dele expressa muito bem esse cenário, né? E, nesse sentido, eu acho importante colocar... É importante perceber que todas essas construções, elas são versões do Brasil que se constroem a partir de relações de força, relações políticas e que ditam também a nossa forma de nos colocar no cenário nacional e internacional. Né? Sim, sim. Porque o que nós somos também é uma obra de imaginação, né? Sem dúvida. Já que não temos DNA cultural, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Qual a atualidade da obra de Heitor Villa-Lobos? Eu acho esse o ponto, né? Nós estamos falando de crise, de um contexto de crise institucional, de crise política, e eu acho que repensar a obra do Villa-Lobos é tentar pensar também a nossa capacidade de lidar com esses cenários. Né? De superação. De superação, sem dúvida, de se reinventar. Claro. Eu acho que esse ponto é muito importante. Nesses cenários de crise, né, você vê toda uma leitura ligada à colocação do Brasil no cenário internacional, a ideia de vergonha, a ideia de uma crítica necessária, né? Uma baixa autoestima. Uma baixa autoestima, eu acho que esse é o ponto. Então, eu vejo, né, um artista como Villa-Lobos repensar essa discussão nesse cenário é também a gente perceber que nós temos possibilidade de nos reinventarmos dentro desse cenário de crise. Daí, a minha última pergunta, o Brasil é maior do que suas crises, professor? Bom, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que esse contexto nosso, né, a gente percebe num cenário internacional o olhar sobre o Brasil, uma mudança, movimentos xenófobos, uma crise internacional em que os países, num contexto globalizado, se viam otimistas, agora, na verdade, se colocam dentro de projetos conservadores, se fecham dentro de nacionalismos, não é? Exclusão social. Então, dentro desse contexto, pensar como que Villa-Lobos se inventou e se reinventou nesse contexto no início dos anos 20 até os anos 50,
traz para a gente o seguinte, a gente pensar que as possibilidades que o Brasil, enquanto cultura, enquanto um país, tem para se reinventar, se recolocar de forma crítica, não é, dentro desse cenário. Então, eu acho que é muito positivo a gente pensar culturalmente essas práticas, a relação da história com a cultura, com as artes. Eu acho que a criação nesse contexto, né, a arte, pode dar uma resposta muito positiva nisso. Positiva nesse contexto. No sentido de crise, de mobilizar e no sentido de que se acredita na capacidade brasileira. Sem dúvida. Em que medida a Vila Lobos é ensinado nas escolas e na universidade? Eu acho o Vila Lobos, nas universidades de música, na escola, nas universidades, é muito requisitado sempre, né? Os violonistas, é repertório obrigatório, né? dos violonistas, e não só dos violonistas, pianistas. Agora, é interessante pensar que era muito significativo se essa obra do Vila Lobos ela fosse traduzida, pensada dentro das escolas de formação básica, né? Não no sentido doutrinador e tal, mas a gente conhecer o que seria, que leitura do Brasil é essa, quais as possibilidades de se conhecer a obra de Vila Lobos para se conhecer o Brasil também. Perfeito. O senhor terminou o seu doutorado, acaba de publicar um livro. Quais são os próximos projetos? Sim. A gente tem uma pesquisa na Universidade do Estado de Minas Gerais, na UENG, ligada a exatamente esse arquivo do Curtilange. São várias cartas que esse musicólogo trocou com músicos e musicólogos brasileiros e que mostram qual que é o lugar do Brasil nesse cenário internacional nos anos 30 e 40. Então, eu estou com esse projeto de pensar essa correspondência de intelectuais brasileiros, né, musicólogos, para exatamente pensar essas leituras que o Brasil, sobre o Brasil, né, e do Brasil sobre o mundo nesse contexto. O Kurt Lang recuperou também a música criada aqui em Minas Gerais. Colonial, né? Colonial, sem dúvida. O Curtilange foi um pioneiro para descobrir esses arquivos, né? Os arquivos de bandas, os arquivos da música colonial do século XVIII e XIX. Então foi um desbravador, né? Perfeito. Importante para pensar. Professor, queria agradecer a sua presença aqui, pela sua entrevista, cumprimentá-lo pelo livro muito bem escrito e muito interessante. E trouxemos a você, telespectador, a referência e a reflexão sobre um compositor brasileiro com projeção nacional e internacional, para mostrar que esse Brasil é possível. Na crise, nós temos que aumentar o esforço, o trabalho, a inteligência e a imaginização. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.